Olá a todos, sou Gil Fialho, tenho um escritório de projetos de paisagismo tropical e estou no mercado há 25 anos. Nesse tempo, a minha formação, eu sou autodidata, era um hobby a jardinagem, paisagismo para mim, e eu me interessei muito em agricultura orgânica, e daí foi um passo para começar a colecionar plantas tropicais. E acabei me mudando para um sítio dentro da Mata Atlântica do estado de São Paulo e acabei, como consequência, fiz várias expedições de classificação de plantas e fui me envolvendo e acabei montando, como foi um processo natural, depois de começar a cultivar plantas tropicais, eu acabei montando um escritório de projetos. Durante todo esse tempo da minha formação, a minha referência sempre foi o trabalho do Burle Marx, que sempre ajudou muito na divulgação das espécies tropicais, das espécies brasileiras, e principalmente resgatou a cultura de que o paisagismo é, na verdade, o objetivo é resgatar os cenários e paisagens, integrando o paisagismo ao local onde ele é implantado, então respeitando o entorno. E aí acho que isso foi um passo, só que eu sempre me interessei muito por recomposição de áreas degradadas e também comecei meu trabalho mesmo profissionalmente fazendo algumas recomposições de áreas degradadas e acabei tornando um ponto de referência para alguns estudantes de biologia, e a partir daí eles também foram colaborando cientificamente com todo esse processo de aprendizagem, e culminou com a formação, a instalação de um escritório aqui em São Paulo, em que a gente desenvolve projetos para residências comerciais e também para o mercado imobiliário, mas com enfoque sempre do paisagismo tropical, ou seja, que na verdade nada mais é do que respeitar o lugar que nós estamos, né? Que nós estamos num país tropical. Então acho que toda essa cultura de paisagismo de 20 anos atrás, de ser uma cultura de paisagismo neoclássico, usando espécies europeias, acabou se desintegrando na medida que há um resgate da cultura, tanto da cultura cultura brasileira, que tanto está fazendo parte da moda, está fazendo parte nas artes, resgatou toda nosso grande patrimônio, e dentro do paisagismo seria resgatar a importância de usar as espécies tropicais. Aí acho que assim, gostaria de falar um pouco sobre qual que é o conceito, do que eu entendo como paisagismo e, consequentemente, para poder ilustrar para vocês qual é essa minha ligação e qual é essa importância que eu acho que o paisagismo tropical tem hoje. Então acho que o que é sempre eu acho interessante dessa disciplina é que o paisagismo envolve uma conexão de várias vertentes de várias áreas, né? Então nós temos aí a arquitetura, a ecologia, as artes plásticas, o conhecimento botânico, que é um conhecimento mais técnico, a agronomia, e essa fusão desses conhecimentos, mais a observação da natureza, é que faz com que o paisagista na verdade, todo o conteúdo dele se aglomere, né? Então, para ele poder desenvolver um trabalho bacana e sustentável. Então, na minha opinião, o paisagismo nada mais é que uma ferramenta para aproximar o homem da natureza. E com isso ele melhora as condições de vida, proporciona conforto térmico nesse caos todo urbano que nós vivemos hoje, e atrai avifauna. Então o paisagismo passou a ser uma ferramenta de sustentabilidade e ao mesmo tempo de resgate do homem com a natureza. Quer dizer, é o passo mais perto, é a ação mais rápida que uma pessoa pode ter hoje, é ter um jardim na casa dela, mesmo que pequeno, mas ecologicamente correto e, na minha opinião, com a valorização das espécies tropicais. O que aconteceu nas últimas décadas é uma perda de qualidade muito grande dos centros urbanos, o que aumentou o estresse
de morar na cidade, a falta de arborização, a poluição, essa grande quantidade de paredes cinzas, né, que vão tornando a cidade menos humana. E hoje o paisagismo é a grande ferramenta para arborizando as cidades, aumentando as áreas verdes, aumentando as áreas de parque, aumentando a qualidade, as áreas sendo menos permeáveis dos empreendimentos, nós vamos conseguir melhorar as condições de vida nesses centros urbanos. E o paisagismo é uma ferramenta fundamental. E daí usar as espécies brasileiras, as espécies tropicais, as que trazem benefícios à fauna, o que consigam resgatar, principalmente o retorno da avifauna para os centros urbanos, é o que vai fazer a grande diferença. Além de proporcionar uma condição térmica melhor, é uma ferramenta de diminuição das poluições dos centros urbanos. E aqui nesse quadro é muito importante para vocês avaliarem o quanto, que é um estudo que nós fizemos aqui, por um projeto, o quanto muda a temperatura média do solo nos diferentes bairros de São Paulo, tendo em vista a quantidade de verde por habitante. Então, assim, no Morumbi, que a quantidade de verde por habitante é 230 metros quadrados, a temperatura média fica entre 29, 27 e 28 graus, sendo que 26, 27 graus, sendo que na Vila Guilherme, onde a gente tem os menores índices de área verde por habitante, a temperatura é de 31 a 31,5, ou seja, tem uma diferença quase de 3 a 4 graus, dependendo do bairro, isso tendo em vista a avaliação da quantidade de verde existente por habitante. O Alto de Pinheiros é uma das áreas também bem arborizadas. Isso evidencia que não tem o futuro de todos os centros urbanos é melhorar as condições de áreas verdes e a melhorar a arborização e aumentar a área verde por habitante. Os jardins verticais passaram a ser uma ferramenta muito importante, porque tanto a questão dos espaços, que hoje são muito limitados, você consegue explorar essa verticalidade, tanto nas fachadas, diminuindo as áreas cinzas da cidade, como nas residências, empreendimentos, onde basicamente, por uma questão econômica, os empreendimentos cada dia diminuem mais a área permeável e a quantidade de muros aumenta. Então hoje, na verdade, os jardins verticais vieram preencher essa quantidade de muros absurda que a cidade tem. Os empreendimentos imobiliários têm tido hoje uma preocupação com sustentabilidade, com a certificação verde, e isso tem colocado a preocupação deles em utilizar o profissional de paisagismo para ajudar nessa questão que muitas vezes, direcionar o projeto para que minimize o impacto ambiental da implantação. O que acontece hoje é que o profissional de paisagismo, ele é importante para melhorar essa condição de implantação. Então a interferência vai desde o planejamento, da avaliação do planejamento, da distribuição dos conjuntos arquitetônicos, até ajudar o traçado do viário para evitar o corte de árvores, etc. Aqui tem alguns exemplos em que os empreendimentos não são totalmente sustentáveis, foram os primeiros empreendimentos em que nosso escritório foi contratado para ajudar nesse processo de melhoria de implantação, para fazer uma implantação menos cartesiana e mais ecológica. E nisso nós fizemos alguns hotéis, alguns resorts como o Chai, o Arapuru, e alguns empreendimentos em que nós trabalhamos muito na questão do planejamento do viário, da minimização do impacto das construções, embora isso, esse foi um trabalho de paisagismo que ele está vindo antes do processo que era antigamente de que você tinha o empreendimento e o paisagismo já tinha que resolver as áreas verdes. Então, nesse processo, nós fizemos algumas fazendas, a fazenda em Indaiatuba principalmente, que foi todo o mapeamento das possibilidades de ocupação, junto com a equipe de legislação que acompanhou quais eram as possibilidades que existiam. Fizemos o mapeamento das diferentes áreas de uso
E daí surgiu um projeto bem complexo, bem interessante, em que foi respeitado o entorno, a Mata Atlântica, e foi feito um jardim onde foi se domesticado uma parte da vegetação de acordo com o potencial ornamental dessas espécies e a importância delas para atrair a avifauna. Os projetos corporativos, que antigamente também eram muito, não davam importância ao paisagismo, porque a questão era o foco do funcionário na atividade principal dele, que é dentro da empresa. A maioria das indústrias não tinham espaços verdes bem viçosos, interessantes, com maciços vegetais, e hoje é uma tendência a transformar a área externa das empresas, dos espaços corporativos, em espaços verdes, em que as pessoas possam usufruir, possam relaxar, possam se aproximar de uma planta, chegar perto de uma planta, de uma flor, observar um pássaro, e isso tem sido uma tendência muito grande. Hoje a qualidade do espaço externo nas indústrias, nas empresas, nos espaços corporativos, ela é hoje um fator de avaliação de qualidade do emprego, né, do trabalho, né, do ambiente. E alguns empreendimentos imobiliários estão avançando nisso também, criando praças que são abertas ao público. Então essas praças, no caso aqui específico, a gente fez uma na Vila Faria Lima, em que essa praça foi aberta ao público, a comunidade do entorno pode usar ela. E aí nós realmente transformamos numa pequena floresta com árvores grandes, de porte grande, uma vegetação bem tropical, que transmite frescor, que não é monótona, que a pessoa vai voltar lá, cada dia ela vai ter uma surpresa, vai ter uma florada diferente, exótica, interessante. E uma área de convívio em que as pessoas podem estar perto de um jardim realmente viçoso, sem ser aquele jardim chapado, sem grandes novidades, previsíveis, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse projeto é muito interessante. A ideia era promover a união dos usuários das 3 torres, que tinham usos mistos, que é um uso misto, quer dizer, tem o corporativo, tem o comercial e tem o residencial no mesmo empreendimento. Então essa área foi pensada para juntar todas essas pessoas e transformar isso realmente numa grande praça, e que ela em uma parte dela, não totalmente, aberta ao público. Esse é um exemplo, alguns exemplos de escritórios em que nossa proposta também foi criar uma grande área verde, numa conexão de trabalho no térreo, evidentemente, que as pessoas possam sair de um lugar, atravessar um espaço verde, um jardim com uma escultura, ir para o outro. Foi interessante também essa proposta de fazer um jardim praticamente dentro do escritório. As empresas têm feito salas de reuniões com vidro, quer dizer, a tendência é um resgate também de você ter espaços em que as pessoas possam, mesmo em edifícios, terem um verde. Então essa expansão invadiu a área que era uma área estritamente muito mais sisuda, né, para o verde humanizar esses espaços e transformar eles em espaços agradáveis, e colaborar com a cidade com isso também. Os projetos, os restaurantes, aí também vale lembrar, especialmente aí o Manacá, que foi um dos primeiros que a gente fez, e fizemos um jardim super rico em espécies vegetais. É um espaço interessantíssimo, porque o restaurante, nós fizemos uma recomposição do entorno do restaurante, em que você atravessa uma passarela que você anda pelo meio do jardim. Então transforma a sensação de chegar num restaurante, antes de chegar no restaurante, ter uma experiência de passar por um jardim. Em São Paulo, nós fizemos alguns projetos também em restaurantes, que a ideia foi transformar num quintal a área de alimentação. E isso é legal, porque esse conceito de você ir comer fora, né? Comer fora literalmente, comer no jardim. Então, acho que toda essa migração desse conceito
dessas áreas comerciais mais fechadas, mais enclausuradas, dentro do ar-condicionado, começou a passar por uma sensação de que a pessoa pode utilizar o jardim, e daí, evidentemente, se o jardim for rico, for interessante, tiver perfume, as pessoas não vão esquecer, foi um momento muito mais rico. Tanto nos restaurantes e lojas, a ampliação da área que hoje é destinada ao jardim tem aumentado. Embora é cada vez mais restrito, porque os empreendimentos e os espaços são muito caros, né? Hoje é caro você ter um jardim por conta do valor da terra, mas em compensação, a valorização que isso traz para o empreendimento, para o imóvel, para o usuário é muito grande. As galerias de arte até, que era um espaço que normalmente teria só a área de exposição, até nesses espaços a gente conseguiu desenvolver uns trabalhos bem interessantes, usando a questão da verticalidade, a possibilidade da verticalidade dos jardins, e criando também pequenos espaços verdes que valorizam também uma área que o objeto central aí são as obras de arte. Nos projetos residenciais aí a possibilidade de trabalho é muito maior, quer dizer, porque você tem normalmente um espaço destinado ao jardim maior, e se não tiver, também é possível implantar e projetar um jardim bem tropical, com a valorização e uso das espécies brasileiras, frutíferas que atraem ave, fazer integrações principalmente com essa arquitetura moderna, que até pouco tempo atrás se tinha esse preconceito de que a arquitetura moderna não combinava com os jardins tropicais, quer dizer, no fim, essa combinação é perfeita, porque existe a possibilidade de você valorizar todo esse desenho mais reto, mais moderno, com o uso de espécies tropicais. É uma combinação muito interessante, porque sai uma violenta diversidade junto com o desenho mais contemporâneo. Então, nós fizemos vários projetos com diferentes arquitetos contemporâneos e modernos, e que foi muito interessante essa experiência de criar jardins ricos nessas áreas. E aí a gente abusa de explorar os materiais minerais, como os seixos, bancos de madeira de demolição, seixos, espaços de fogueira para as pessoas utilizarem o jardim à noite, ser um espaço de reunião, né, que é interessante. E isso tudo, o que na verdade aconteceu, que eu acho que é interessante, é esse conceito de trazer o jardim para dentro, de aproximar ele da arquitetura também, como sendo um elemento que se complete. Então esse é um típico espaço que criou todo um movimento na entrada dessa residência. Hoje ele está bem denso, é um espaço bem rico, e isso foi uma complementação de ideias que foram sendo desenvolvidas junto com a arquitetura. Uma outra questão também muito importante é que onde os projetos nossos são implantados e existe algum resquício de mata, a primeira coisa que a gente tenta fazer é recuperar, proteger e recuperar essas áreas, porque isso já é um ganho muito grande para o cliente, as espécies que estão existentes. Então, muitas vezes são bancos recortados, a mata, durante a construção da residência, há um processo de adubação, de tratos culturais nessas árvores existentes, de proteger elas, quer dizer, essa cultura de antigamente de desbastar a área que vai ser implantada o conjunto arquitetônico para depois criar de novo, a gente tenta evitar ao máximo, tentar aproveitar usando diferentes técnicas para conservar o maior número de árvores nativas existentes ou de vegetação significativa existente, quando é possível. A integração de áreas que eram espelho d'água com a área da piscina também é muito interessante, porque faz uma ligação contínua dessas lâminas d'água, e também consegue criar uma leitura interessante com a vegetação. E esse uso de jardineiras, que também é muito interessante, porque
quer dizer, são as possibilidades que, as necessidades que levaram a esses artifícios de explorar ao máximo os espaços com terra para poder serem implantados. Então, hoje uma jardineira em volta de uma casa pode fazer uma grande diferença, porque ela ameniza toda uma história de fachada, ela humaniza o espaço, ela traz perfume, é interessante. Isso é uma tendência também que eu acho legal. E a possibilidade dos jardins tropicais de serem muito ricos em termos de florada e serem espaços que durante o ano as floradas vão se alternando e você tem um período aí durante o ano muito rico e diferente, porque você tem uma alternância de floradas e de frutificação, e de visita de borboletas, de visita de aves, e é muito rico isso. Fora que com o tempo você tem a sombra das árvores, etc. O uso antigamente nós tínhamos a restrição muito grande dos produtores de espécies tropicais, então o mercado era muito restritivo, mas hoje temos aí uma grande quantidade de produtores se dedicando ao cultivo de espécies tropicais. Existe um resgate aí das espécies brasileiras e análise do potencial ornamental delas para serem usadas no paisagismo, e isso acho que vai tornar cada vez mais rico e vai ser no futuro, talvez nós vamos ter um potencial muito grande de especificar essas espécies vegetais. A questão de conforto térmico leva para as lajes, as coberturas dos empreendimentos, quer dizer, cada vez mais nós temos a cobertura verde nas lajes como uma forma tanto de melhorar o conforto térmico, como também de amenizar visualmente essas lajes, né? E essa preocupação está hoje, né, nos empreendedores e nas construtoras, em tornar esses ambientes também de divisão entre as casas, divisão entre os lotes, uma maneira mais suave, menos agressiva. Então, isso tem valorizado muito as espécies, os materiais de demolição, as matérias recicláveis, para realmente o jardim é uma ferramenta de sustentabilidade. Então, acho que isso tem colaborado muito também com com não só a importância, mas com a responsabilidade daqueles que estão hoje edificando, ocupando e desenvolvendo o mercado imobiliário. Gostaria de deixar aqui os contatos nossos, tanto no Instagram como no Facebook, e o nosso site, que nós atualizamos com as imagens, sempre com imagens de projetos implantados há mais de 3 anos, porque é a hora que realmente os jardins tropicais ficam mais maduros e mais interessantes. Foi um prazer participar desse Congresso Nacional de Paisagismo Online, e queria agradecer muito ao convite